curiosidade de todo o começo de vídeo. Eu gravei esse vídeo ontem, isso mesmo, o dia antes do dia de lançamento. Só que ficou escuro, e se não fosse só isso, eu passei a maquiagem um pouco errada e minha cara tava laranja. Então, eu tô tendo que regravar isso umas 3 horas antes do horário de ser lançado. Pois é, eu às vezes torturo a mim mesma. Enfim, veio aí, finalmente a tão aclamada por mim mesma, porque ninguém aclamou, resenha de livro, finalmente esse dia chegou, finalmente eu tô fazendo a minha primeira resenha e agora eu posso claramente virar pras pessoas, toda vez que eu estiver introduzindo, eu posso falar que o meu canal tem vídeos de literatura e não ficar só sendo um monte de promessas vazias, porque hoje nós estamos aqui para fazer uma resenha do livro O Homem de Giz, da C.J. Tudor. Finalmente, eu estou feliz, eu estou animada. Eu tenho muitas opiniões sobre esse livro, tanto positivas quanto negativas, mas são negativas construtivas, tá ligado? Então eu espero que vocês gostem. Se você tá chegando agora no canal, ou se... independente, essa é a minha primeira resenha, então pode ser que eu não analise do jeito mais profissional possível ou do jeito mais correto, porque é a primeira vez que eu tô fazendo, eu tô empolgada, eu vou realmente dar a minha opinião e contar a minha experiência lendo o livro. Então, se alguma coisa não sair como vocês estão acostumados vendo resenhas de livro, deixem aqui nos comentários, deixem sugestões de maneiras que eu poderia falar, coisas diferentes, sabe? Dá sugestões assim do que vocês acham que eu posso melhorar quanto aos meus quadros de resenha, que agora vão ser bem mais frequentes no canal. E se você é novo, saiba que você está vendo um canal de artes. No meu canal ele é focado em 3 áreas da arte e também em bullet journal, mas as 3 áreas da arte são pintura, música e literatura. Então eu espero que, se vocês gostam desses conteúdos, vocês podem se inscrever. Eu também posso zanzar entre outras áreas da arte. O canal é sobre isso, é só pra fazer coisas artísticas. Eu espero que vocês se inscrevam. Tudo isso só pra introduzir meu canal, pois é. Também me sigam nas redes sociais que estão aparecendo aqui, né, nesse canto aqui. E vamos pro vídeo. O Homem de Giz é o romance de estreia da autora C.J. Tudor. Ele promete ser um livro de suspense e mistério que tem umas referências assim de livros como, por exemplo, do Stephen King, ou até mesmo dá uma nostalgia dos anos 80, dos anos 90, que dá uma vibe assim meio de Stranger Things. A história é narrada em primeira pessoa pelo protagonista Edward Adams, em 2 períodos de tempo. Nós temos cenas no passado, quando o Edward ainda era criança, e ele era chamado de Ed, que acontecia nos anos de 1986, e o presente, que pra gente já é passado, mas que acontece em 2016, quando o Edward já tem uns 40 anos, mais ou menos. Desde o começo do livro, a gente sabe que aconteceu um assassinato com uma menina, só que a gente não sabe o que aconteceu. O Edward mesmo diz que ele viveu isso, ele tem relação com isso, mas foi uma coisa que foi muito mal fechada, e ele ficou pelo menos uns 30, 40 anos sem entender direito o que aconteceu. O Ed diz que toda essa história começou quando ele estava numa feira local e aconteceu um acidente, um twister caiu em cima de uma menina e fez um acidente feio nela, e ele se viu obrigado a ajudar a menina a sair de lá, porque apareceu um homem que ele nunca tinha visto na vida, que foi lá e tentou ajudar a menina e pediu ajuda do Edward pra ajudar a menina. Eu falei ajudar demais no meio dessa frase. Mais tarde a gente vai descobrir que esse homem é o Sr. Halloran. Ele é um professor da escola do Edward. Ele não dá aula pro Edward, mas ele é uma pessoa que, um professor que ele é muito comentado. Mas ele e o Edward acabam se aproximando por causa desse acidente que aconteceu. E nessa que eles se aproximam, o Halloran conta pro Edward que quando ele era pequeno, ele costumava se comunicar por símbolos com os amigos. Eles desenhavam, na casa um do outro, e, cada símbolo significava alguma coisa. Então, o Ed vai levar essa sugestão pro grupo de amigos dele, que inclui o Gab Gordo, a Nikki, o Hopo, o Mickey Metal e o próprio Ed. Então, eles começam a se comunicar por Homem de Giz. Cada menino, cada pessoa tem uma cor de giz diferente e significa alguma coisa diferente. Então, eles começaram a brincar com isso. Só que as coisas começam a ficar muito estranhas, porque esses homens de giz começam a aparecer
Entre as mortes que acontecem na cidade, entre os conflitos que tem na cidade, sempre tem um homem de giz lá e é basicamente sobre isso a história. Começando pelos lados positivos do livro, que são vários, tá? Não se preocupem, esse livro é muito bom. Eu gosto muito de como a história é narrada. A autora, ela traz uma riqueza de detalhes e de informações na história que faz ela ficar muito completa. Tem cenas pesadas nesse livro, tem cenas de gore. Eu não sei se vocês sabem o que é gore, mas tipo, gore é sangue, tripas, essas coisas assim. E são as expressões assim que ela faz e dá nojo em você, dá agonia. Assim como as partes tristes também te deixam triste, você fica triste junto. Mas além disso, a história também tem uma riqueza de detalhes quando tá tentando trazer um suspense pra você, um mistério ou alguma situação, sabe? Alguma cena. Ela vem e traz isso muito bem. É extremamente bem narrado esse livro. Pra um romance de estreia, tá realmente acima da média. E além de tudo que acontece na história é muito coerente. Então tudo na história é muito bem amarradinho e tudo faz sentido. Todas as coisas, todos os mistérios, inclusive o final do livro, conversam muito com o que o livro quer passar, o que a história quer passar. Então, tipo, o cenário da história, a situação em que está, não é nada fora do normal, não é nada que você pense, nossa, que absurdo. E dependendo do quão você tá acostumado com histórias de mistério, você pode até já desvendar o final um pouco antes, mas isso não quer dizer que a história é ruim. De longe disso, a gente assiste histórias clichês toda hora, e o que diferencia um clichê do outro é a forma que ele é narrado, a forma que ele é feito, a forma que ele é narrado, e mesmo que, tipo, eu tenha desvendado o mistério um pouco antes, não foi muito antes, tá? Não pense que eu sou um gênio, eu demorei muito. Mas mesmo que eu tenha desvendado um pouco antes, isso não estraga a experiência que é o livro, porque eu acho muito mais interessante quando você sabe o que tá acontecendo e o personagem é simplesmente burro e ele não entende o que tá acontecendo. Uma coisa que foi muito importante na história é que a autora abordou muitos assuntos delicados, muitos assuntos que são tabu, mas são muito importantes de serem conversados, como, por exemplo, o aborto. Esse negócio dos tópicos importantes conversa muito com a parte da história ser coerente. Eu acho que não dá pra você exigir uma discussão totalmente completa e madura e profissional numa história que é narrada por um garoto de 12 anos, na visão de um garoto de 12 anos. É uma construção que é extremamente coerente, e se você é adulto, se você já é jovem, se você é adulto, se você é até adolescente, você sabe o que tá acontecendo. A autora não precisa escancarar pra gente tudo que está acontecendo e tudo que é presente. Ela não precisa fazer isso. Isso é a nossa interpretação, a gente tem que interpretar isso. Literatura é arte e, tipo, cada um interpreta de um jeito. E eu acho que ela fez o que ela queria com delicadeza também. Eu não acho que ela usou os tópicos só pra dizer que tinha. Eu não acho que ela usou mal. Eu acho que ela utilizou muito bem e com delicadeza. E, enfim, a última coisa que eu queria falar que é muito positiva é que todos os personagens na história são esféricos. Se você não sabe o que é um personagem esférico, ele é o oposto de um personagem plano. O personagem plano começa a história de um jeito e ele termina do mesmo jeito. A mocinha é a mocinha, o herói é o herói, a vilã é a vilã, e é sobre isso. Acabou. Isso é um personagem plano. É todo o estereótipo, ele só tem um jeito de ser. Todos os personagens na história do Homem de Giz são esféricos. Eles têm lados positivos e lados negativos. Eu acho que todos os personagens têm muito mais lados negativos do que positivos. Eu acho que os positivos, eles não compensam os negativos não. Mas isso é uma coisa que é muito boa, porque você pode discutir os personagens com outras pessoas. Eu posso não gostar de X personagem, mas se eu conversar com meu amigo, ele pode gostar, então a gente pode discutir sobre isso. Então é inclusive uma das críticas positivas que fazem as histórias de Harry Potter da J.K. Rowling, porque todos os personagens têm uma polêmica, assim, tipo, você gosta dele, você não gosta? Como assim você não gosta? Esse personagem é de tal jeito. Então, é a mesma coisa nesse livro. Todos os personagens, eles têm lados bons e lados ruins. E todos eles têm personalidades e desejos e conquistas e tudo mais. E agora que terminamos de falar dos lados positivos, vamos para os lados negativos da história. Pelo menos os que eu acho negativo. Antes de começar, deixa o like no vídeo, porque vai que você me odeia depois das opiniões. Então, já deixa o like.
Lembrando que tudo isso é a minha opinião e é sobre a minha experiência com o livro. Você não precisa concordar com tudo que eu falo, e se você discorda, você pode falar aqui nos comentários e a gente vai interagir quanto a esse livro. Eu gosto muito de discutir histórias, e se você já leu O Homem de Giz, eu gostaria que você virasse e falasse a sua opinião de maneira respeitosa. Eu odeio o protagonista desse livro. Eu acho que quando a CJ foi fazer o Edward, ela queria que fosse um personagem desgostável. Que ele não fosse um personagem que tá ali pra agradar, e que ele é bonzinho, e que ele é herói. E dá pra ver que ela não queria que ele fosse um herói. Igual eu falei, todos os personagens parecem ser pessoas no mundo real. O Edward não é diferente. A gente conhece o Edward do começo ao fim, ele criança, ele adulto, a gente sabe tudo sobre o Edward. E tipo, ele é um personagem muito real. Só que se eu conhecesse um Edward na vida real, eu não iria querer falar com ele, porque o Edward, ele cresceu como um adulto chato, insuportável, e que fica toda hora virando e falando: ah, porque a tecnologia é ruim, eu gostava quando escreviam cartas, ai, como esses jovens de hoje em dia. E eu acho isso tão insuportável. Mas, tipo, quanto mais eu lia, mais eu sentia desgosto pelo Edward, porque ele era claramente uma pessoa que só era infeliz e ficava reclamando de tudo e não fazia nada pra mudar. E, tipo, essa foi a escolha da CJ pra ser o protagonista. E tá tudo bem, igual eu falei, tá tudo bem, só que não me agradou nem um pouco. E, tipo, eu só consegui ler esse livro porque, primeiro, todo mundo me falava que esse livro era incrível. Então eu falei, tá bom, vou ler. E aí eu tava com muita vontade de ler e eu tava tentando ler, mas eu não conseguia porque eu achava o Edward insuportável. Então eu tive que colocar audiobook. E com audiobook eu consegui terminar o livro. A real é, a minha opinião sobre o Edward é uma opinião de gosto. Não tem nada além disso. Tipo, você pode gostar do Edward, eu não gosto, mas isso é literalmente gosto. Agora eu quero falar um ponto negativo pra mim da narrativa. Eu não sei se existe embasamento de pesquisa, de estudo, quanto, mas foi algo que fez muito sentido pra mim e eu tô levando até hoje, que existem dois tipos de escritores. Escritores de cenários e escritores de personagens. Um escritor de cenários está muito mais focado em criar situações, plots, cenas para o livro do que a personalidade do personagem em si, das histórias de cada personagem em si. Então, muitas vezes, quando a gente lê livros que, tipo, falham no desenvolvimento do personagem, às vezes pode ser porque foi mal escrito mesmo, ou às vezes pode ser porque a pessoa focou muito mais na história do que no próprio personagem, na plot em si. E isso é muito frequente de acontecer, assim como também acontece o oposto. Quando um escritor de personagens escreve uma história, ele está muito mais focado em desenvolver o personagem e criar a personalidade, o backstory, tudo que acontece com ele, tudo que ele tá pensando, e tá muito mais focado nisso do que no cenário. É mais como o personagem tá se sentindo, quanto as coisas da vida e que a história tá trazendo pra ele. Então, em um lado nós temos o cenário interagindo com o personagem e no outro a gente tem o personagem interagindo com o cenário. Eu sei muito bem o que é um personagem. Eu tenho plena noção do que é ser um escritor de personagens, porque eu me identifico assim. E eu acredito que O Homem de Giz, pelo menos esse livro em específico, eu não estou dizendo da C.J. Tudor no geral, porque eu não conheço as outras obras dela, mas O Homem de Giz em si é uma história de personagem. E isso não é uma coisa ruim, porque o que eu acredito que ela fez, ela cumpre com maestria, porque eu conheço o Edward de trás pra frente. Eu sei tudo sobre o Ed. E isso só é um problema, porque a história... O livro, ele promete ser um thriller de suspense e mistério. Eu acho que ser um escritor de personagens numa história de mistério é pecar um pouco. Eu acho que você ser um escritor de personagens pode cair muito bem num terror. Eu acho que pode cair muito bem em fantasia, em romance, em comédia. Mas terror é um gênero que é similar a esse, que é muito ligado a esse. E pode acontecer também, pode ter. Eu acho que faz muito mais sentido. Só que o mistério, pra mim, não faz sentido ser um livro de personagens.
Quando eu terminei de ler, eu sabia que tinha alguma coisa me incomodando, eu não sabia o que era, mas eu fui descobrir aos poucos. Porque, igual eu falei, eu não gosto do Ed, eu acho um Ed protagonista chato. Mas, eu vou dar exemplo de Harry Potter de novo, porque é o que mais tá fresco na minha mente. Eu achava o Harry muito chato nos primeiros 3 livros da história. Então, tipo, eu ia lendo, porque eu me interessava pelo que tava acontecendo na história. Eu tava me interessando porque o que tava acontecendo no plot, no que tava acontecendo em volta do Harry. Eu acho que muitas vezes a história tem muito mais foco no Ed, no passado do Ed, ou o que o Ed gosta, ou o que o Ed tá fazendo. Tem capítulos que são simplesmente páginas e páginas de tipo o que o Ed fez até acontecer alguma coisa interessante na história. E é uma coisa muito cansativa quando você quer saber o que vai acontecer na plot. Você quer saber qual que é o mistério, o que tá andando, como tá correndo, o que as pessoas estão fazendo. Você quer saber tudo o que tá acontecendo em volta. O personagem não precisa ser o foco principal dentro de uma história de mistério. E isso é minha opinião pessoal. Eu realmente senti muita dificuldade de ler, porque eu acho que a gente sabe muito mais do Ed do que a gente sabe da história em si. E agora a gente pode ir para os pensamentos finais. Essa história, ela é muito impactante. Eu saí questionando minha própria sanidade e questionando a sanidade dos personagens, questionando os personagens. E isso é uma coisa que eu valorizo muito, porque pra mim, livro tem que ser isso. Você tem que terminar e você não pode simplesmente só digerir e ir pro próximo. Você tem que tentar entender, você tem que ficar neurado, você tem que ficar tipo, mano, que absurdo isso que aconteceu. E esse livro, ele traz isso, ele traz esses sentimentos. Você termina ele boca aberta, porque você não espera. O epílogo desse livro é tipo, mano, como que pode ter acontecido um negócio desse, sabe? Esse livro, ele é bizarro e é de um jeito bom, porque você termina extremamente impactado. Eu já falei a palavra impactado, mas você termina assim. Você termina com essa marca desse livro e demora um pouco pra você digerir toda a história. Eu recomendo muito pra quem gosta de suspense e mistério. Essa história, ela é perfeita pra quem gosta disso. Até podemos dizer que pode ter um terrorzinho, assim, um terrorzinho psicológico, quem sabe, né? Então, eu recomendo muito essa história. Eu tenho as minhas críticas a ela, mas eu acho que é uma história incrível. E se você gosta desse gênero, leia. Vai valer a pena, vai valer o dinheiro, vocês vão gostar bastante. Eu dou 4 estrelas pra esse livro. Eu ia dar 3,5, mas eu acho que ele vale muito mais do que isso. Eu não vou deixar a minha experiência pessoal meio que ferrar com a nota do livro. E é isso. Eu espero que vocês não se desinscrevam no meu canal depois desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu dei minha singela opinião. Você pode ter a sua opinião também, se você quiser. Você pode comentar aqui. Se você tem algum amigo que leu esse livro e você acha que essa pessoa vai gostar de, tipo, interagir comigo, de conversar sobre, de, sei lá, me julgar ou dar a opinião dele, você pode enviar esse vídeo, compartilhar. Compartilhar ajuda muito. E se também você quer fazer alguém ler O Homem de Giz, pode enviar esse vídeo para essa pessoa. E se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, me siga nas redes sociais, que antes mesmo de postar o vídeo no canal, eu sempre vou lá e dou uma resenha do livro que eu acabei de ler. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!